Nós vamos começar então a nossa aula. Eu quero convidar você a abrir comigo em Mateus capítulo 24. Se o Senhor permitir, hoje nós vamos terminar o sermão do capítulo 24. Nós estamos falando então sobre o fim dos tempos. Essa é a nossa sexta aula, a nossa sexta mensagem neste assunto. E nós pretendemos terminar então o capítulo 24. Lembrando a todos que o assunto do capítulo 24 é o programa profético de Deus para Israel. Como vai ser as coisas até que o rei de Israel volte e estabeleça o seu reino. Este é o capítulo 24 e 25 de Mateus. E nós vimos então que o Senhor Jesus diz que antes dele voltar haverá um período de tribulação sobre a face da terra, o qual ele chama de princípio das dores. E depois, a partir do versículo 15, um novo período que ele chama de grande tribulação, baseado em Daniel capítulo 9, na profecia de Daniel capítulo 9, inclusive mostrando aí o surgimento do anticristo, as desgraças que vão acontecer sobre o mundo e sobre principalmente aqueles que temerem ao Senhor neste período da história, neste período de tribulação, neste período futurístico. Mateus capítulo 24 e 25, no nosso modo de interpretar, ele é um texto futurístico, ele fala de coisas que vão acontecer. Tem lições para nós no presente, mas é um texto futurístico, fala de coisas que irão acontecer. E depois, no final deste período de grande tribulação, culminando então com o retorno glorioso do Senhor Jesus. Nós já estudamos tudo isso detalhadamente. E aí, depois que ele fala do seu retorno, depois que Jesus fala do seu retorno, da sua volta, ele vai apresentar para nós uma série de parábolas, mais precisamente 5 parábolas, que ele vai usar essas parábolas para mostrar para as pessoas que elas precisam estar preparadas para a sua volta. Quando ele veio à terra pela primeira vez, a nação de Israel não estava preparada para recebê-lo, não estava esperando ele. Não estou dizendo toda a nação de Israel, havia algumas pessoas piedosas que aguardavam o Messias, mas no geral a nação foi pega de surpresa. A nação não aguardava aquele homem sendo aquele Messias prometido no Antigo Testamento. Então Jesus ele estabelece 5 parábolas aqui para mostrar para o povo, sobretudo o povo que estiver vivo na época do fim dos tempos, que precisamos ou eles precisarão estar preparados para a sua volta, para a sua chegada na terra. Então há implicações para nós, apesar de ser um texto futurístico. E essas 5 parábolas então, são as parábolas da figueira, que nós vimos na semana passada. Nós vimos a importância aí de acreditarmos que ele virá. A parábola da figueira nos mostra justamente isso. Eu voltarei, tão certo quanto as estações do ano mudam, tão certo quanto a minha palavra é verdadeira, eu voltarei. Assim que todas essas coisas acontecerem, saibam que eu estou chegando. Quais coisas? Tudo que nós já vimos nas mensagens anteriores, tudo que acontecerá no período da tribulação aqui na terra. E a parábola da figueira mostra justamente isso. Acreditem no meu retorno, creiam, eu virei. Mas hoje nós vamos começar então e vamos tentar ver a segunda parábola. A parábola do pai zeloso. Alguns chamam de parábola do ladrão, mas o foco aqui não é a figura do ladrão, o foco aqui é a figura do pai. Como o chefe da família se comporta. Eu quero ler com você então Mateus capítulo 24, versículo 43 e 44. Vamos ler, Mateus capítulo 24. Mas entendam, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos neste dia pela oportunidade que temos de mais uma vez meditar na Tua Palavra. Pedimos a Tua graça para que possamos compreendê-la, para que possamos também trazê-la para as nossas vidas e por meio dela sermos moldados pelo Senhor para a glória do Teu nome. Abençoe o Teu povo que para neste momento para ouvir a Tua voz. Pedimos que seja a Tua voz a abençoar e a falar com cada um. Que o Teu Santo Espírito, que se faz presente na vida de cada um dos Teus filhos, se manifeste, trazendo compreensão, entendimento, transformação na vida de cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a parábola então do pai zeloso mostra para nós a importância de estarmos preparados. Se a parábola da figueira fala que é importante acreditarmos que ele vem, crermos que ele virá, a parábola do pai zeloso fala que é importante estar preparado para que ele venha. Não adianta só você saber que ele vem e você não se preparar.
Saber que ele virá e não tomar atitudes coerentes com a chegada dele, não vai fazer nenhum efeito na sua vida. Por exemplo, se você sabe que uma pessoa muito importante deste mundo, pense em alguém importante para você, a pessoa mais importante do mundo para você, se você sabe que esta pessoa virá te visitar, você precisa o quê? Se preparar para recebê-la. Você não vai recebê-la de qualquer jeito, na verdade. Você não vai receber de pijama, furado, rasgado, com o cabelo tudo esgarçado, com um bafo na cara. Você vai o quê? Você vai se arrumar, não é? Você vai escovar o dentinho, você vai passar um pente no cabelo. Tá vendo, jovens? Tá ouvindo o que eu tô falando, né, jovem? Faça isso. Crianças também. Então você vai se arrumar para receber aquela pessoa importante que está chegando na tua casa, para te fazer uma visita. Então, não adianta só você saber que a pessoa vem te visitar. Você vai se preparar para recebê-la. E é isso que essa segunda parábola está dizendo. Não adianta apenas saber que Jesus virá. Precisa estar preparado para recebê-lo. É interessante, porque ele vai fazer aqui um contraste, né? Se você soubesse, versículo 43, que o ladrão viria esta noite na sua casa, o que você faria? Porque ele está dizendo aqui de um homem que fica sabendo que o ladrão virá na casa dele em uma determinada noite, no horário da noite. O que este homem deve fazer? Ele vai dizer aqui, este homem vai tomar medidas, ele vai ficar de guarda e não vai deixar que a casa seja arrombada. Algumas pessoas não gostam desse texto, porque Jesus está comparando o seu retorno com a chegada de um ladrão. Ele está fazendo isso mesmo. Mas o foco aqui não é que Jesus é um ladrão, não é nada disso. Ele está falando que a vinda dele é num momento que ninguém sabe, é repentina. Você não sabe que dia um ladrão vai tentar assaltar a sua casa. Se você já foi assaltado alguma vez, você sabe muito bem que você não estava esperando por aquilo. Ninguém sabe em que dia e horário o ladrão entrará na nossa casa para nos assaltar. E é isso que Jesus está dizendo. Apesar de ele dizer quais são os sinais do seu retorno, ele deixa claro que o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai. Então, se você não sabe o dia e a hora que o Senhor Jesus vai chegar, viva sempre de modo preparado. Se você não sabe, ou melhor, se você não sabe qual horário um ladrão vai vir na sua casa, é bom que você esteja sempre preparado. Mas se você sabe que ele virá, prepare-se mais ainda. Se você sabe que Jesus voltará, prepare-se mais ainda. Fique de maior prontidão. Então, assim também, esse é o contraste, né? Tome atitudes coerentes com a chegada repentina de Jesus. Tome atitudes coerentes com a chegada repentina de Jesus. Versículo 44. Assim também, estejam preparados. Assim também, estejam preparados. Lembre-se que ele já falou isso. Apesar de ninguém saber o momento em que ele virá, ele já disse isso na parábola anterior, que as pessoas também, na sua maioria, não estarão aguardando a sua chegada. Serão pegas desprevenidas. Serão pegas de repentino. Agora, aqueles que souberem e aqueles que acreditarem em Jesus e souberem que ele virá, precisam viver de modo digno da sua chegada. Precisam estar preparados para a sua chegada no final da tribulação. Essa é a lição dessa pequena parábola. Agora, essa parábola aqui, ela é uma parábola para os dias da tribulação. Dias que hão de vir. No final deste período, acreditem, eu voltarei. No final deste período de tribulação, acreditem, eu virei numa hora que ninguém sabe. Então estejam preparados para me receber e não serem envergonhados na minha vinda. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você hoje? Que é o grande desafio para nós. Como eu já falei na semana passada, o grande desafio dessas 5 parábolas é que elas são 5 parábolas falando de um período que ainda não vivemos, de um período futurístico. Essas 5 parábolas, elas precisarão ser pregadas na tribulação, alertar as pessoas daquele período. Mas e nós hoje? Precisamos estar preparados para a vinda do Senhor? Precisamos estar preparados para o nosso encontro com Jesus? Óbvio que sim, é claro que sim. Hoje nós também aguardamos o nosso encontro repentino com Jesus. Não por meio da sua volta à terra no final da tribulação, mas por meio de nós sermos levados à sua presença mediante o arrebatamento. Eu já mostrei aquele quadrinho para vocês. Nós entendemos que o próximo evento escatológico é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja será levada à presença de Cristo. E aí sim, depois de um tempo, começará esse período de tribulação na terra, culminando com a volta de Jesus. Agora, a igreja também está hoje aguardando para ser levada à presença dele. E quando isso vai acontecer? Do mesmo modo, não sabemos o dia, não sabemos a hora. De modo repentino, isso acontecerá. E do mesmo modo que as pessoas lá na tribulação precisarão estar preparadas para o Senhor Jesus voltar à terra e elas se encontrarem com Ele, a igreja precisa estar constantemente preparada para se encontrar com o Senhor nos ares, para ser levada à sua presença. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
Não vai estar na tela, eu preciso que você abra esse texto, por favor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 14. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e junto com Jesus, aqueles que nele dormiram. A palavra dormiram aqui é um eufemismo, é uma suavização para o termo morte. Ele está falando aqui das pessoas que morreram. O argumento de Paulo é o seguinte: se nós cremos que Jesus morreu, mas ressuscitou e voltará, cremos também que todos aqueles que morreram acreditando em Cristo voltarão com ele. Mas como eles voltarão? Ele vai explicar. Dizemos a vocês então, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Versículo 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Com os que ressuscitarem nas nuvens. Preste atenção aqui, por gentileza. Paulo está chamando tudo esse evento aqui da vinda do Senhor. Agora, a vinda do Senhor, o próprio apóstolo Paulo vai dividir em etapas. Assim como o Apocalipse divide em etapas, Paulo está dividindo em etapas. Porque ele diz que o Senhor virá, mas ele não diz que o Senhor virá para a terra, assim como o Apocalipse disse e assim como Jesus disse em Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus disse que virá para a terra. Aqui ele disse que o Senhor virá até onde? Até os ares. E nós seremos levados à sua presença até as nuvens. Não entenda nuvens como essas nuvens do céu. Entenda nuvens como um céu, alguma esfera espiritual. E nós seremos levados à sua presença. É um passo em direção à volta de Cristo. É o primeiro passo, mas ainda não é o retorno final dele no final da tribulação. O primeiro passo dele em direção à terra vai ser levar a igreja à sua presença nos céus. Os mortos em Cristo, então, aqueles que morrerem crendo em Jesus, irão ressuscitar. E todos os que estiverem vivos nesse dia serão levados ao céu, assim como o Senhor Jesus foi levado ao céu. Este evento nós chamamos de arrebatamento. É interessante porque ele está dizendo aqui que os mortos em Cristo vão ressuscitar. E Paulo achava que Jesus estava tão próximo de arrebatar a igreja que ele diz assim: nós que estivermos vivos quando isso acontecer. Isso já se passou 2000 anos. Paulo já morreu. Um dia Paulo ressuscitará e junto com toda a igreja que estiver viva, talvez conosco, será levado à presença do Senhor nas nuvens. Mas pastor, ele já não está na presença de Jesus no céu? Sim, mas os eventos escatológicos necessitam e pressupõem algumas coisas que Jesus fará com a sua igreja. Algumas questões que Jesus fará com a sua igreja, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Então, o Senhor nos levará todos juntos para o seu encontro nos ares. Versículo 17, nos ares. Nós seremos levados à sua presença nos ares, nos céus, nas regiões celestiais. A igreja será arrebatada, junto com todos os crentes que forem ressuscitados. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. E assim, não nos desgrudaremos mais de Jesus. Para onde Ele for, nós iremos. E Apocalipse já nos mostrou que quando Ele descer à terra, quando Ele vier para a terra, todos os seus santos virão com Ele. Ou seja, toda a igreja que foi transformada virá junto com Ele. Existem vários outros textos sobre o arrebatamento, mas eu queria tratar só isso daqui com você hoje. É interessante que ele termina no versículo 18 dizendo: consolem-se uns aos outros com estas palavras. A volta de Jesus, o nosso encontro com Jesus é real e nós devemos nos consolar com isso. Sofremos hoje, mas um dia estaremos para sempre com Jesus. Passamos por dificuldades hoje, mas um dia estaremos para sempre com o noivo. A noiva estará junto com o seu noivo. Agora, o que vai acontecer então depois do arrebatamento? Por que o Senhor Jesus quer que todos os crentes que estão no céu ressuscitem, ganhem corpos de novo, e todos nós que temos corpos, sejamos levados à sua presença na esfera celestial, nos céus? Por que Ele quer que toda a igreja ressuscite e seja levada à sua presença? Eu creio e entendo que é por causa de dois eventos que a Bíblia narra para nós, que hão de acontecer. Depois do arrebatamento, enquanto a igreja estiver no céu, aqui na terra estará acontecendo o que nós estamos chamando aqui de tribulação, Mateus capítulo 24 e 25. Agora, lá no céu, a igreja terá sido arrebatada e passará por dois grandes momentos atemporais. No período de 7 anos aqui na terra, a igreja estará numa outra esfera, passando por o que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. E depois do tribunal de Cristo,
Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro. Quando houver uma grande festa de celebração da união do noivo com a sua noiva, de Cristo com a igreja, celebrando assim a união eterna, a presença eterna de Cristo no meio do seu povo, fisicamente, para todo sempre. O arrebatamento da igreja, então, acarreta para nós a necessidade de estarmos preparados. Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Porque assim como o povo lá da tribulação precisará estar preparado para receber o Senhor Jesus quando Ele voltar para a terra, nós precisamos estar preparados hoje para sermos levados à sua presença. Porque assim que chegarmos à sua presença, nós passaremos pelo que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Seremos julgados por Jesus. As nossas obras, os nossos atos de justiça aqui nessa vida serão avaliados por Jesus. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, após se encontrar com Cristo no céu, os salvos comparecerão diante do seu Senhor, para receber ou não as recompensas do seu procedimento, das suas obras. Olha um outro texto, 1 Coríntios 3. Diz assim para nós, versículos de 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Paulo falando aqui. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já foi lançado, o qual é Jesus Cristo. Ele está falando aqui do alicerce da igreja. Agora ele vai falar da construção da igreja. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então nós já vimos que a igreja passará pelo tribunal de Cristo, será julgada por Jesus. Agora o que vai ser julgado? Ai pastor, então eu vou ser levado diante de Jesus, eu vou ser julgado por ele, eu posso ir para o inferno? Ah, então se as minhas obras forem muito ruins, eu posso ir para o inferno? Observe o que ele diz aqui. Em primeiro lugar, a qualidade do que vai ser avaliado. Vai ser avaliada a obra de cada um. Ele diz aí, ó, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Ele está mostrando aqui, irmãos, material de duas qualidades. Pedras preciosas e material descartável. Se você lançar ouro, prata, pedra preciosa no fogo, o que vai acontecer com isso? Vai se purificar. Vai brilhar ainda mais, vai ser aprimorado. Agora, se você lançar madeira, feno e palha no fogo, o que vai acontecer com isso? Vai se queimar. Ele está falando que as obras que nós prestamos aqui nessa terra, elas podem ser boas, glorificar o Senhor, valer a pena para Jesus. Ou as obras que eu e você fazemos aqui nessa vida, podem ser lixo, queimadas, não servir para nada. É disso que ele está falando. Ele vai dizer o seguinte, então, todas as nossas obras serão provadas, todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos enquanto crente, tudo isso será avaliado por Jesus, no dia do tribunal de Cristo, o qual eu, você, todos nós estaremos diante dele, todos nós compareceremos diante desse tribunal, de prestação de contas. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão, este será presenteado, abençoado por Jesus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Então perceba que tudo que nós fazemos nessa vida vai ser julgado por Jesus. E tudo que nós fazemos nessa vida pode ser aprovado por ele e recompensado por ele, ou pode ser reprovado por ele e punido por ele. Meus irmãos, nós estamos acostumados a olhar para o relacionamento com Jesus como se ele fosse, sei lá, um ursinho carinhoso. Lembra dos ursinhos carinhosos? Que está tudo bem, tudo sempre certo, sempre fofinho. Sempre está tudo legal com eles? Jesus não é assim. Jesus ele nos salvou para que nós possamos viver uma nova vida, uma vida diferente. Se ele me salva e eu vivo uma nova vida, que obedece a Deus, que glorifica o seu nome, eu vou ser recompensado no céu ainda mais. Nem precisava, mas ele quer fazer isso. Se eu vivo uma vida indigna da salvação de Cristo, se eu brinco com a salvação que ele me deu, se eu vivo abraçado com este mundo, mesmo dizendo que sou de Jesus, eu serei julgado por ele e sofrerei dano.
Agora um detalhe, para você não ficar morrendo de medo aí na sua casa. O texto ele termina dizendo o quê? Sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que se você for um crente, a sua vida for um lixo diante de Deus, o seu testemunho for uma porcaria, você nunca fizer nada que presta para o reino de Deus, ainda assim você será salvo, porque a salvação não é por obras, a salvação é pela graça. Mas você vai entrar no céu, como que pelo fogo, ou seja, você merecia estar no inferno, se fosse por obras, mas como é pela graça, entra fedendo no céu, entra cheirando queimado no céu. É disso que ele está dizendo. Se você quer entender um pouquinho mais sobre essa questão dos galardões, um pouco mais sobre esse texto, lá no meu canal do YouTube lá, www.youtube.com/paolofreitas, tenho vários vídeos falando sobre esses textos aqui, explicando bem devagarzinho cada um deles. Você pode ver lá, tá bom? O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que esta parábola do pai zeloso tem para nos ensinar hoje? Uma primeira lição para nós. Entenda, grave, decore, tire uma foto da sua tela, não se esqueça disso. Não é porque somos salvos pela graça que podemos viver como bem entendemos. Não é. Você vai ser julgado por Jesus. Você vai ser avaliado por Jesus. Tudo que você fizer, Jesus vai julgá-lo por isso. Justamente, somos salvos pela graça, para entendermos o que é o correto, e assim o fazemos. Essa frase não é minha, essa frase é do reitor do Palavra da Vida da nossa época, o pastor Carlos Oswaldo, que já faleceu. E ele sempre dizia isso. Nós não somos salvos para viver como bem entendemos. Somos salvos para entendermos o bem, entendermos o que Deus quer, entendermos o que é o certo e o fazermos. Deus não te salvou para você viver como você quer. Deus te salvou para você viver como Ele quer. E se nós vivemos como nós queremos, seremos julgados por Jesus. Se vivemos como Deus espera que a gente viva, também seremos julgados por Jesus. Uns serão aprovados, recompensados. Outros serão castigados, de algum modo, que nós não conseguimos entender, envergonhados na presença do seu Senhor, envergonhados na presença daquele que morreu por eles. Ah, meu pastor, a gente vai passar vergonha no céu? Aqui ainda não é o céu. Isso aqui é um tribunal. Isso aqui não é o céu. Quando a gente for para o céu, lá não vai mais ter choro e ranger de dentes. Mas isso aqui não é o céu. Isso aqui é prestação de contas. E no tribunal, há alegria quando você é absolvido, mas há choro quando você é condenado. Essa condenação aqui não vai mandar ninguém para o inferno. Isso aqui não é o grande trono branco de Deus, que vai julgar todas as almas vivas. Isso aqui é um julgamento para crentes, prestarem contas das suas obras. Jesus contou várias parábolas sobre isso daqui. Várias vezes que ele disse que o Senhor deixou talentos com algumas pessoas. E quando eles foram prestar contas dos seus talentos, alguns foram elogiados e recompensados. Outros foram castigados, outros perderam privilégios, amaldiçoados de alguma medida, apesar de não perderem a sua salvação. Entenda, isso aqui ainda não é o céu. Isso ainda não é o céu. Todo cristão prestará contas a Jesus sobre o modo como viveu para Jesus. E uma segunda lição dessa parábola para nós é que assim como os crentes da tribulação deverão aguardar preparados a segunda vinda de Jesus, os crentes hoje devem viver na expectativa do arrebatamento. Devem viver sempre preparados, na expectativa de serem levados à presença de Jesus. O que você vai estar fazendo quando Jesus te levar à sua presença? Você vai estar servindo a Deus? Você vai estar sendo fiel à sua esposa? Você vai estar vendo pornografia? Você vai estar falando mal de alguém? Você vai estar roubando alguém? Você vai estar mentindo para o seu patrão? O que você vai estar fazendo quando Jesus te levar para a presença dele? Isso acontecerá de modo súbito, sem aviso prévio. Assim como a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja não tem aviso prévio. Não tem aviso prévio do dia e da hora em que acontecerá. Meus irmãos, a parábola do pai zeloso nos mostra isso então. Jesus voltará nos dias da tribulação, as pessoas precisam crer nisso e precisam estar preparadas para o seu encontro, para o encontro com Jesus. Para nós hoje, Jesus virá nos buscar e nós precisamos viver de modo digno do Evangelho, viver de modo digno da vocação a qual fomos chamados. Você já viu quantas vezes aparece essa expressão nas epístolas? Vivam de modo digno, não de modo indigno. Ele morreu para que eu o tema, para que eu o sirva, não para que eu viva a minha vida, para que agora eu possa viver a vida dele em mim. Quantas vezes a Bíblia fala sobre isso, nos alerta a vivermos de um modo diferente, diferenciado, para a glória de Deus. Não viver como eu quero. A salvação é pela graça, sim, mas nós não podemos viver como nós queremos. Precisamos viver como Deus quer que a gente viva. Precisamos estar preparados. Assim como o pai da parábola está preparado, sabendo que o ladrão virá, ele fica preparado para não deixar o ladrão entrar. Assim nós precisamos estar preparados
sabendo que seremos levados ao encontro de Jesus, precisamos estar preparados para Ele nos encontrar puros, santos, com mãos limpas, dignos da sua presença, não indignos, não com as mãos sujas do pecado, não envergonhados na sua presença, dizendo, ai meu Deus, aconteceu e era real.